Olá, voltamos para dar continuidade à nossa aula de biossegurança. Na nossa aula anterior, nós finalizamos começando a falar sobre o nosso gerenciamento e disposição dos resíduos de serviço de saúde, que vem ali detalhado na nossa RDC 222/2018, que detalha todo esse gerenciamento aí e disposição dos resíduos de serviço de saúde em geral. A gente já falou alguns conceitos importantes, como o conceito de resíduos de serviço de saúde, o conceito do plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, o PGRSS. A gente falou que todo o serviço gerador de resíduo de serviços de saúde, a gente viu também quais são esses serviços que entram aí no rol de serviços geradores de resíduos, de saúde, falou quais são eles, o rol, desses serviços que podem ser classificados. Trouxemos as exceções que não entram nesse nosso gerenciamento aqui da RDC 222, são somente os locais que trabalham, com energia nuclear, com energia nuclear, com fonte nuclear. Isso tudo tem que ser regulamentado pelo CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, e também não engloba e não está incluído nesse rol aí, dos estabelecimentos, que precisam se adequar a essa RDC 222 de 2018, os serviços aí que são ali geridos e que são assim, enfim, regulamentados pela vigilância sanitária de um modo geral, tá? Porque tem que seguir as disposições da vigilância sanitária, tá bom? Fora isso, todos os outros serviços, a gente trouxe aquele rol completo de serviços que se encaixam nesse nosso rol aí de serviços que tem obrigatoriamente que seguir as recomendações e as normas dessa RDC 222 de 2018. Trouxemos ali, os conceitos importantes, e um dos conceitos importantes que eu trouxe foi o próprio conceito do resíduo de serviço de saúde, o que se enquadraria nesses resíduos, e o conceito de plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, que é o PGRSS, que é obrigatório, falamos na última aula também, que cada serviço daqueles do rol lá que a gente trouxe explicando, cada um dos serviços é obrigatório que ele tenha o seu próprio PGRSS, que tenha também um controle e uma fiscalização interna para saber, e para ter ali aquele controle, se esse PGRSS está sendo implementado devidamente, se ele está tendo efetividade, se ele está sendo implantado e realizado as etapas corretamente e assim por diante, tá? Então, o próximo conceito importante que eu trago aqui para vocês, dando continuidade nesse nosso assunto, são as etapas de manejo, Etapas de manejo, quando a gente for falar ali, do manejo dos resíduos, nada mais são do que as etapas, que incluem ali todo o manejo dos resíduos de serviços de saúde. Etapas essas que vão ser a segregação, o acondicionamento, a identificação desse resíduo, a coleta desse resíduo, o transporte interno, o armazenamento interno, o armazenamento temporário, a coleta e transporte externo e até mesmo que esse resíduo chegue ali, até esse resíduo chegar à destinação final dele, onde ele vai ser ali descartado, onde vai ser o destino final desse resíduo, tá bom? E aí, a gente trouxe aqui também, eu trago aqui também para vocês, faço questão de enfatizar que todos esses resíduos de serviços de saúde, eles devem começar aí a ser segregados no momento da sua geração. Então, eles devem ser ali no momento da sua geração, de onde ele é gerado, de qual é, de identificado qual é esse resíduo, e já ser segregado e armazenado ali de forma correta, para que isso facilite, depois a coleta, facilite o tratamento e facilite o descarte e depois a destinação desse resíduo, porque se ele já está segregado ali da forma correta, vai ser mais fácil fazer o tratamento, dar a destinação correta ali para aquele resíduo, certo? Então, outra coisa que é muito importante quando a gente fala de etapas de manejo, de segregação e assim por diante, é importante a gente ter em mente também que outro ponto muito importante dessa nossa RDC 222 de 2018 que ela traz é sobre algumas regras e alguns limites, sobre dessas etapas de manejo. Por exemplo, quando eu falo, de armazenamento, de acondicionamento e armazenamento desse resíduo, existe lá algumas regrinhas, independente, se esse resíduo é do grupo A, a gente vai entender daqui a pouco isso, grupo A, B, C ou D, existem algumas regrinhas aí
que devem ser seguidas, tá? Quando eu falo de acondicionamento e armazenamento. Por exemplo, independente se é resíduo do grupo A, B, C ou D, se o saco é branco, se é vermelho, branco leitoso, vermelho ou preto, enfim, né? Isso a gente vai entender e detalhar isso daqui a pouco, que são ali os grupos ali de classificação dos resíduos. Esses resíduos, eles devem ser ali dispostos ali em sacos, né? Cada um com a sua identificação, cada saco com a sua coisa específica, de acordo com o tipo de resíduo, tá? E esses sacos, quando a gente está acondicionando ali, a gente deve, né? E o estabelecimento ali, gerador daquele resíduo, enfim, deve respeitar os limites de peso para cada saco, tá? Além do limite de peso para cada saco, o limite de capacidade daquele saco ali, tá? Porque todo o saco, independente se é de classe A, B ou C, de ser saco vermelho, branco leitoso ou saco preto ou azul, precisa a gente levar em consideração que esse resíduo, tá? Ele está sendo acondicionado ali, e para ele sair dali até chegar ao destino final, ser armazenado, transportado, esse saco ele precisa ser lacrado, fechado. Então, para eu lacrar o saco e fechar o saco, eu não posso encher esse saco até a tampa. Eu tenho que deixar um espaço nesse saco para eu conseguir lacrar esse saco, né? Então, essa nossa RDC, ela traz claramente ali, dizendo que esses sacos, esses resíduos, independente de qual seja a classe, grupo, eles têm que respeitar o limite do peso de cada saco, tá? Assim como respeitar a capacidade de limite de cada saco. E que cada saco, ele não pode ser ali, conforme eu for enchendo, não posso encher até a tampa. Eu tenho que encher no máximo, e gravem isso porque eu encher em número tem questão, no máximo até 2/3 do saco, tá? Até 2/3, tá? Do saco. Por quê? Para sobrar aquele 1/3 lá ainda, para eu poder amarrar esse saco e ter espaço suficiente, né? Ter espaço ali para eu amarrar e conseguir transportar sem causar risco para quem está transportando. Porque se eu encher demais, eu não vou conseguir lacrar ele direito, fechar ele direito, e na hora de transportar pode acontecer um acidente, pode rasgar, pode cair, pode derramar e pode ter ali, né? Dependendo de qual seja o grupo ali daquele resíduo, até um acidente, né, com um material que seja contaminante, tá? Então, é muito importante respeitar esses limites, tá bom? E outra coisa muito importante que vem enfatizada lá, que é importante vocês gravarem, porque pode também ser questão de prova, ainda que o estabelecimento seja um estabelecimento pequeno, né, que não consiga encher aquele saco ali em um dia só, não consiga encher aquele saco rapidamente, ou não consiga atingir a capacidade mínima ali para poder lacrar o saco, né, de 2/3, a cada 48 horas esse saco vai ter que ser trocado, tá? Ah, mas não encheu, não interessa. Ah, não chegou a 2/3, não interessa. Fecha e dá o armazenamento correto, né, dá o destino correto para que ele seja armazenado, transportado de forma correta ou tratado, enfim, e coloca outro saco, tá? Justamente para que a gente evite ali o armazenamento por muito tempo de lixo que pode ser, né, fator de trazer contaminação, e tem todo esse detalhamento lá nessa RDC, tá? Eu tô pincelando aqui para vocês, mas é interessante depois que vocês consigam também baixar mesmo a letra da lei mesmo, a lei seca aí, essa RDC mesmo, e dê uma lida no inteiro teor para entender detalhadamente os pontos importantes que eu estou enfatizando aqui, tá bom? Então, outro ponto que é muito importante, e é um dos que mais cai em prova, isso não cai, isso despenca em prova, é justamente a classificação dos resíduos de serviços de saúde, tá? E essa classificação, ela é subdividida da seguinte forma: os resíduos, eles são subdivididos em grupos, tá? Grupo A, B, C, D e E, tá? São 5 grupos aí de resíduos. Lembrando que o grupo A, tá? Ele tem uma exceção, e o grupo A é justamente o grupo dos resíduos biológicos. Ele é subdividido em subgrupos, subgrupo A1, A2, A3, A4 e A5, tá? E a gente vai entender tudo isso aí agora, porque esse é o maior, tá? O maior, com a maior quantidade de questões da sua prova vão estar justamente aqui, tá? Nessa classificação aqui, sempre vai ter questão em prova, principalmente perguntando, né, se resíduo X é classificado em A1, A, B, C ou D ou E, se resíduo Y, aí coloca lá de 1 a 5, 5 tipos de resíduos diferentes, e depois no outro lado assim, ó,
Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, grupo E. Correlação da primeira coluna com a segunda. Que resíduo que é classe A, que resíduo que é classe B, resíduo que é classe C. Já cansei de ver questõezinhas assim, tá? Então, isso não cai, isso despenca na sua prova, tá? Que é essa classificação dos resíduos de serviços de saúde, tá? Então, isso despenca na sua prova, tá bom? Então, começando aqui a gente entender essa classificação, para a gente destrinchar aqui esse assunto, os resíduos do grupo A são aqueles resíduos com a possível presença de algum agente biológico, né? São aqueles resíduos aí de contaminação, produtos ali, né, de que podem ali, que a gente pode considerar, né, potencialmente contaminados por suas características, né, pela característica de geração dele, por onde ele foi gerado, enfim, ele pode ser um resíduo considerado potencialmente contaminado, tá? E que pode apresentar, por ser potencialmente contaminado, risco de infecção, risco de acidente ali de trabalho, tá? Então, esse resíduo é considerado um resíduo infectante, que é o resíduo do grupo A, tá? E esse grupo A, ele é subdividido em grupo A1, A2, A3, A4 e A5, tá? E aí, depois vocês vão ver lá no inteiro teor que cada um desses grupos ali é um tipo de resíduo biológico, tá? É um tipo de resíduo biológico. Tem o resíduo de peças, que é aquele de grandes peças anatômicas, que tem que ser acondicionado em saco vermelho, tem que ser, né, tem que passar, né, por tratamento antes. Tem resíduos, né, de serviços de saúde, por exemplo, bolsas de sangue vazias, seringas utilizadas, obviamente estou falando só da seringa, tá? Não só da agulha. Agulha, resíduo pérfuro cortante grupo E, daqui a pouco a gente vai ver, tá? Ou mesmo alguns outros resíduos aí. Então, tem toda a classificação, grupo A1, A2, A3, A4 e A5, dependendo do tipo de resíduo. Resíduo microbiológico, resíduo que tem que passar por esterilização antes de ser eliminado, antes de ser descartado, né? Então, tem todas essas regras aí lá na RDC que você precisa ter aí na ponta da língua, porque isso costuma ser questão de prova, tá? E temos aí, né, o grupo A, de um modo geral, que é o resíduo infectante, que é subdividido em A1, A2, A3, A4 e A5, de acordo com a geração, a forma como ele é gerado, a forma como ele deve ser tratado, como ele deve ser segregado. Porque, por exemplo, a gente tem os resíduos ali de serviços de saúde, por exemplo, luvas usadas, papel, né, qualquer resíduo que tem ali respingo de sangue, né, resíduo de laboratório mesmo, hospitalar, que tem, por exemplo, luva já utilizada, esse tipo de resíduos que tem que ser descartados em saco branco, né, e assim por diante. Agora, tem os resíduos que são ali, por exemplo, bolsas de sangue vazia, né, pequenas peças anatômicas, por exemplo, restos de biópsias. Aí, esse tipo de resíduos, eles têm que ser descartados em saco vermelho e não em saco branco leitoso, tá? Então, essa diferença é que vocês precisam saber também, tá? Então, esses resíduos ali têm que ser descartados em saco vermelho, tá? E não branco leitoso. Tem que estar ali descrito aquela simbologia de resíduo infectante, resíduo biológico, tá? Risco biológico. E tem também toda a descrição, né, dos resíduos, peças anatômicas grandes, né, também tem lá tudo descrito lá como deve ser descartado, né, e assim por diante, tá? E o grupo B? O que é o grupo B? O grupo B são aqueles conhecidos como resíduos químicos de modo geral, tá? Resíduos contendo produtos químicos que apresentem aí algum nível de periculosidade à saúde pública ou ao meio ambiente, ou a você trabalhador, dependendo das características aí desse produto químico, de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, né, toxicidade e assim por diante, né? Então, carcinogenicidade, teratogenicidade, mutagenicidade, né? A gente sabe que os produtos químicos, eles têm ali uma infinidade ali, né, de riscos ali, de periculosidades que eles podem trazer, né? Alguns são ali tóxicos, outros já têm um alto poder, né, de carcinogênese, outro um poder já, dependendo do qual é o produto químico, de teratogenicidade, outros de mutagenicidade e assim por diante, né? De irritabilidade, corrosividade. Então, cada um desses produtos químicos, eles devem ser segregados da forma correta, né? E ser ali segregados e ter ali, de fato,
aquela simbologia de resíduo químico bem clara ali, anexa ali, para que não tenha ali nenhum erro ali, nenhum acidente de trabalho, tá? O resíduo do grupo C são nossos rejeitos radioativos, tá? Ou seja, lembram que eu falei que o material radioativo ele não entra, né, na RDC 222 de 2018, ele tem que ser dispensado, tem que seguir as normas do CENEM? Pois é, os rejeitos radioativos, apesar de terem que seguir as normas do CENEM, eles são gerados aí, né, dentro, podem ser, e na maioria das vezes são, obviamente, gerados em serviços de saúde. Então, eles são ali, tem ali a forma deles serem acondicionados, porém, além, né, de serem classificados como rejeitos do grupo C, tem que ter toda a simbologia de risco, eles têm que seguir também as normas ali do CENEM, tá? Que é, que diz ali, né, o Conselho Nacional de Energia Nuclear. Então, e esses materiais radioativos são qualquer material ali que contenha radionucleotídeo, radionuclídeo em quantidade superior, tá? Em quantidade superior aos níveis ali que são especificados justamente pelo CENEM, né? A quantidade superior, em quantidade superior aos níveis mínimos exigidos pelo CENEM, tá? Para que seja ali considerado um resíduo perigoso, um resíduo que traz riscos, tá? E os quais resíduos esses, né, que são classificados grupo C, são aqueles que são ali impróprios para reutilização, que tem que ser ali dispensados e armazenados e tratados da forma correta, né, de acordo com as normas do CENEM, tá? Então, resíduos do grupo C, rejeitos radioativos, tá? E os resíduos do grupo D, tá? Do grupo D, são aqueles resíduos comuns mesmo, resíduos comuns, aqueles resíduos que não apresentam risco biológico, químico, radiológico. É o que a gente chama de resíduo normal, resíduo que a gente gera todo dia em casa, né? Apesar da gente fazer a segregação, né, dentro lá mesmo, entre resíduo reciclável e não reciclável, mas são aqueles resíduos comuns de um modo geral, orgânico, não orgânico, enfim, né? Resíduos que não apresentam risco biológico, risco químico ou radiológico, né? Tanto à saúde do meio ambiente, quanto à saúde da coletividade, quanto à saúde do trabalhador, né? Equiparando-se aí a resíduos domiciliares, né? A grosso modo podemos dizer resíduos do grupo D, resíduos comuns ou resíduos domiciliares, tá? Resíduos comuns mesmo. E os resíduos do grupo E, que são aqueles considerados materiais perfluorocortantes, né? São aqueles que têm que ser descartados no nosso descarpaquezinho, naquela caixinha amarela. Materiais perfluorocortantes ou escarificantes, por exemplo, lâmina, agulha, scalp, ampola de vidro, né, depois de utilizada, lâmina de bisturi, lanceta, tubo, lâmina lamínea, todo e qualquer utensílio de vidro quebrado ou não, tá? Mas principalmente os quebrados em laboratório, pipeta, tubo, enfim, né? Resíduo de vidro de modo geral, principalmente os quebrados, mas os não quebrados também têm que ser descartados em descarpaque, tá? Esses resíduos aí que podem causar, né, algum tipo de acidente têm que ser descartados, né, com todo o cuidado, descartados em descarpaque, numa caixa específica, né, que diminua ali o risco, né, daquele resíduo ali perfurar, cortar, trazer contaminação para alguém, né? Então, resíduos do grupo E, resíduos perfluorocortantes, e esses resíduos eles precisam ser acondicionados naquelas caixinhas específicas, né, caixas de, a gente chama de descarpaques, e precisa ter ali, né, o descarpaque, ele segue as mesmas regras do saco de lixo, tá? Ele tem que ser cheio, pode ser cheio, pode encher, né, até no máximo 2/3, tá? Porque ele precisa ficar lacrado ali e não oferecer risco, né, do resíduo perfurar a tampa, né, ou assim por diante, então não encher demais. Fechar ele assim que atingir 2/3, não deixar encher demais, tem que seguir todas aquelas regras, né, que a gente falou ali do saco, tá? Do saco de lixo, vale também para o descarpaque, que é a forma de armazenar o resíduo do grupo E, tá bom? E além disso, a gente tem aí também várias e várias regrinhas ali na RDC 222 de 2018, que eu pincelei aqui para você o grosso, mas eu vou preferir detalhar para vocês quando a gente estiver resolvendo questões, porque a gente vai trazer várias questões para poder ilustrar para você como isso cai na sua prova, tá? Como esse conteúdo cai na prova e também, né, para a gente poder treinar e não errar nenhuma questão na prova desse assunto, porque é um assunto que não cai, ele despenca em prova, que é gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, tá bom? Então,
Daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa aula, tá? Mas nessa parte de resíduos de serviços de saúde, a gente vai finalizar fazendo bastante questões, tá? Nas aulas subsequentes, para poder gravar todo o detalhamento desse assunto. Por quê? Porque é um assunto meio, digamos assim, né, decoreba, né? Porque é muita classificaçãozinha, é muita coisinha para você gravar. Então, gravando, fazendo questões, trazendo quadros, igual eu sempre gosto de trazer, vai facilitar para você entender. Então, a gente volta para poder resolver questões e rememorar esse assunto, tá bom? Então, não sai daí. Nossa próxima aula, eu espero vocês para a gente dar continuidade a esse assunto, tá bom? Uma boa tarde, até a próxima.